Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, verso 38 e 39. Nós estamos falando aqui debaixo de um tema. Todos os anos, durante todo o ano, nós falamos debaixo de um tema. Deixa eu tirar esse casaco aqui que deu calor. Durante o ano inteiro nós falamos debaixo de um tema, e o tema do ano é mais profundo, porque, como você bem sabe, estamos andando e mergulhando em níveis mais profundos com Deus. E o tema dessa noite é: a história precisa continuar. Diga isso comigo, diga: a história precisa continuar. Diga com força, a história precisa continuar. Amém? Em cada geração, sempre teve alguém que Deus chamou para fazer com que a história pudesse continuar. E agora chegou a nossa vez. Chegou a nossa hora. Chegou a nossa geração. Chegou a nossa vez de fazer com que a história continue. De fazer com que o evangelho continue. Eu e você, querido, nós estamos em uma corrida de revezamento, onde as gerações passadas correram a sua parte, a sua milha, e entregaram para mim e para você o bastão. Nós recebemos o bastão, estamos correndo agora a nossa geração, e a história precisa continuar para que nós possamos entregar o bastão para as gerações futuras. A história precisa continuar. Ao longo da trajetória do povo de Deus, que nós observamos na Bíblia, nós sempre entendemos que alguém foi chamado por Deus para fazer com que a história continuasse. E agora eu e você estamos enfrentando uma dificuldade mundial. A história precisa continuar. É a nossa geração. É a nossa vez. Você nasceu nessa geração. Você não veio para a Terra em outro momento. Você veio nessa geração. Então é nesse momento que eu e você vamos fazer a história continuar, amém? Lê comigo Hebreus capítulo 10, verso 38, diz assim, todavia o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição, somos, entretanto, dos que creem para a preservação da alma. Vou ler de novo. Todavia, verso 38, o meu justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. Nós, porém, diga, não somos dos que recuam para a perdição. Diga, nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição. Amém? Eu e você não somos dos que recuam diante das dificuldades. Nós somos aqueles que vamos fazer a história continuar. Amém? Observe a Bíblia, observe a trajetória do povo de Deus. Por exemplo, a Bíblia vai falar, lá no comecinho da história, lá em Gênesis capítulo 6, vai contar a respeito de um homem chamado Noé. Mas preste atenção no diagnóstico que Deus faz a respeito da terra. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que os pensamentos e intenções do coração do homem eram maus em todo o tempo, e ele se arrependeu de ter criado o homem. E o Senhor disse: eu não vou contender com o homem, porque ele é mau e pecador, vou destruir aquilo que eu criei. E a Bíblia diz, mas Noé achou graça aos olhos de Deus. Gente, olha que incrível isso. Quando Deus olhou para a terra, ele fez um diagnóstico, e está tudo perdido, e tem um mas. Mas
Noé achou graça aos olhos de Deus. O mundo todo estava perdido, mas tinha um Noé. Tinha um Noé. E Deus chama Noé porque ele era diferente em sua geração. Deus chama Noé. E Deus diz para ele: Noé, constrói uma arca, deu as medidas, deu o trabalho, e Noé começou o projeto debaixo da orientação de Deus. Demorou bastante para ele construir aquela arca, mas ele cumpriu o propósito e mudou a história. Aqueles que entraram com Noé na arca se salvaram, aqueles que ficaram de fora se perderam. Se não tivesse o Noé, a história teria acabado ali. Se Deus tivesse olhado para o mundo e dito: está tudo corrompido, os pensamentos e intenções do coração do homem são maus em todo o tempo, não tem mais o que fazer, acabou. Fim. Porém, a Bíblia nos diz: mas Deus encontrou Noé. Algum tempo depois, algumas centenas de anos depois do dilúvio, o mundo se encheu de novo e o diagnóstico era o mesmo. Quando Deus olha para a geração, ele percebe de novo o mundo tomado por comportamentos. A humanidade naquela época chegou num nível elevado. O pecado, os pensamentos, as ideias estavam tão corrompidas que os pecados se acumularam até o céu. Eles então quiseram construir uma torre. Vocês conhecem a história, a Torre de Babel. Babel significa confusão. Havia uma grande confusão. E diz, novamente, que Deus achou um homem. O Senhor chama Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão já tinha a idade de 75 anos, quando Deus chamou ele. Ele imediatamente ouviu a voz do Senhor e saiu do meio dos seus parentes e andou como peregrino para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse. Abraão é chamado o pai da fé. Abraão deu origem ao povo de Israel. Abraão obedeceu a Deus. E mais uma vez, centenas de anos depois daquele período de Noé, Deus encontrou um homem. Seu nome era Abraão. Se não tivesse Abraão, mas teve Abraão. Mas teve Noé. Teve sempre alguém que fez com que a história continuasse. Algumas centenas de anos depois, e de novo o povo estava perdido, e agora numa condição muito pior. Porque pelo fato de o povo ter virado as costas para Deus, deliberadamente decidiram virar as costas para Deus e ignorar as orientações de Deus, ignorar a comunhão, o relacionamento, a intimidade, a palavra de Deus, totalmente ignorada, de maneira que o povo se tornou escravo. Mais uma vez, quando Deus olha e vê a escravidão do povo, o sofrimento do povo, a falta de esperança do povo, então Deus se manifesta e chama Moisés. Moisés, vai libertar o povo, Moisés. Moisés, o povo está escravo. E novamente, teve alguém que se levantou para fazer com que a vontade de Deus se cumprisse naquela geração. Quando o povo de Israel, alguns anos depois de Moisés, estava passando por uma dificuldade novamente, e o povo de Israel estava na iminência de ser escravizado de novo. O inimigo tinha se levantado contra o povo. Eles vieram e se acamparam com exércitos para destruir Israel. Todo o povo de Israel estava acovardado. Acovardado. Davi se recusa a aceitar que a história terminasse ali. Ele se levanta
e luta contra o gigante. Liberta o povo de Israel e faz a vontade de Deus acontecer. Isso 1000 anos antes de Cristo. E se a gente vai seguindo ao longo da história da Bíblia, a gente vai encontrando sempre alguém que assumiu o bastão e que na sua geração fez a vontade de Deus, que na sua geração não permitiu que a história acabasse ali, mas assumiu a responsabilidade e seguiu com a palavra de Deus até que a próxima geração pudesse assumir essa responsabilidade. Quando o povo de Israel, mais uma vez, o povo de Deus estava passando por angústias e dificuldades, Isaías, o profeta, viu o Senhor. E ele diz, eu vi o Senhor, mas eu sou pecador, eu vou morrer. Contudo, um anjo sai do altar e toca nos lábios dele, e ele imediatamente ouve a voz do Senhor. A quem eu enviarei? E quem irá por nós? Quando Isaías ouviu isso, ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não envia outro, envia eu. E foi levantado por Deus para fazer uma obra na sua geração. Se a gente for examinar as características de todas essas pessoas que foram usadas por Deus em determinado momento na sua geração, nós encontramos todo tipo de gente. Noé tinha 500 anos. Tem alguém aí que possa dizer, eu estou velho demais para fazer algo para Deus? Abraão tinha 75. Davi tinha 17. Tem alguém aí que possa dizer, eu sou jovem demais para fazer a obra de Deus? Deus usou ao longo da história homens e mulheres que, decididos a obedecer à voz de Deus em meio a profundas dificuldades, foram usados por Deus para fazer com que a história continuasse. E agora nós chegamos num momento de grande dificuldade, de muita luta, angústia, medos, receios, anseios, propostas, tentações, um monte de dificuldade nos cercando. Mas a história tem que continuar. Ou, se Deus não encontrar ninguém, acabou aqui. Essa é a questão. A manifestação sempre veio da parte dele para nós. Foi ele que olhou, que viu que não dava mais e encontrou Noé. Se não tivesse Noé. Foi ele que chamou Abraão e disse, sai do meio da tua parentela. Foi ele que se manifestou para Moisés por meio de uma sarça ardente. Foi ele que mandou Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi. E, gente, olha que coisas malucas que Deus faz. A mãe de Samuel era estéril. Estéril. Não podia ter filhos. E ela orava, chorava, clamava a Deus. A Bíblia diz que ela ia até o templo e chorava e falava com Deus angustiada, a ponto de o profeta que ficava lá na casa de Deus achar que ela estava embriagada. Que ela estava bêbada, porque ela falava e mexia os lábios, não saía a voz, porque ela falava com Deus baixinho e ele falou, afasta de ti o vinho. Ela, não, eu sou uma mulher atribulada de coração, eu queria ter um filho. E ele falou, que Deus ouça a tua oração e que seja feita conforme o desejo do teu coração. 1 ano depois, ela voltou lá grávida do Samuel. E ela falou para Deus assim, se eu tiver um filho, ele vai ser consagrado a ti. Deus, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. O Senhor me dá, eu devolvo. Diz a Bíblia que depois de Samuel, ela teve mais 5 filhos. A gente não sabe nem o nome. Nem o nome deles. A Bíblia diz assim, e depois de Samuel, ela teve mais 3 filhas e 2 filhos. Não sabemos o nome. Anônimo. 5 anônimo. Por quê? Não foram consagrados para Deus. Mas com Samuel é diferente. E Deus usou aquela mulher. E depois usou Samuel. Samuel se tornou sacerdote. E depois ele se tornou profeta. E depois Deus falou para ele, Samuel, vai na casa do Jessé para ungir
um novo rei para Israel. E chegou lá, encontrou Davi, 17 anos, jovem, diz a Bíblia, bonito, ruivo, de belos olhos, e foi ungido para ser rei em Israel. E ele assumiu o bastão e fez a história continuar. Então não há desculpas para nós. Eu sou estéril, eu sou casado, eu sou solteiro, eu sou muito velho, eu sou muito novo, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou rejeitado, eu sou desprezado, eu sou discriminado, eu não tenho estudo, eu tenho muito estudo, eu não tenho dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Não tem desculpa. Deus, ao longo da história, quando nós observamos a trajetória na Bíblia, sempre usou pessoas que se dispuseram a fazer a vontade dele. Alguém fez a história continuar. A história precisa continuar. Lutas? Sim, teremos. Batalhas? Bastante. Vitórias? Com certeza, porque nós estamos lutando em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Então você pode se acovardar. Que tipo nós somos? Que tipo você é? Pensa só, na geração de Noé, havia muitas pessoas na terra, muitas pessoas. E Deus não encontrou ninguém. Mas ele encontrou um Noé. Será que Deus pode encontrar você? Será que Deus pode encontrar você nessa geração? Nós somos o tipo que entramos na arca ou saímos da arca. Nós somos do tipo que ficamos no meio da parentela, ou que saímos do meio da parentela para fazer a vontade do Senhor. Mas o que os meus parentes vão pensar? Sai da tua parentela. A vontade do Senhor. Fazer com que... Ou então, gente, acabou. Imagina. A história escrita. E no ano de 2020, acabou. Deus não achou pessoas. Quando nós estamos, na verdade, nos organizando em exército espiritual, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra principados e potestades. A nossa luta é espiritual e nós precisamos se levantar para isso. Agora você vai ter coisas que vão te distrair. Assim, eu estou com problemas financeiros, então eu não tenho condição. Querido, isso aí, Deus, e resolve. Eu estou com um problema sério no meu casamento. Deus, resolve. Essas coisas, elas ficam fazendo a gente às vezes andar em volta. Estou com um problema de saúde. Deus resolve. Deus é Deus. Agora, se você disser, Deus, eis-me aqui, dá o bastão, eu vou fazer a história continuar. Ele vai te usar poderosamente. Ele vai te usar. Agora, não dá para ficar sentado dizendo, Deus, usa o Noé. Noé já foi. Já morreu. Já foi usado lá na geração dele. Você está nessa geração. Você não nasceu naquela, até porque tinha um risco. Se eu e você nascêssemos naquela, provavelmente a gente estava fora da arca. Já era para nós. Então a gente não nasceu naquela geração. A gente não nasceu na geração de Abraão, porque provavelmente a gente ia ser os parentes que ficou. Ele foi. A gente ia ser os que... Então a gente não nasceu naquelas gerações. A gente não teve que enfrentar um gigante com 6 côvados e 1 palmo, entre 2,90 metros e 3,10 metros, que tinha 6 dedos em cada mão, você sabia? Era o Golias de Gate. Nós não precisamos enfrentar, não precisamos lutar com espada, mas hoje a nossa luta é contra principados e potestades. Eu e você fomos chamados para lutar uma batalha espiritual. As pequenas coisas que nós temos para resolver, Deus vai resolver para nós. Mas coloca o nome do Senhor em primeiro lugar. Não seja do tipo que sai da arca. Não seja do tipo que fica no meio da parentela. Não seja do tipo amedrontado diante de um exército inimigo. Não seja do tipo escravo no Egito, mas seja do tipo Moisés, libertador, que vai buscar o povo. Sua família está escrava ainda do pecado. Tem gente que você conhece que está preso. Você é o libertador que Deus chamou para ir. Não vai ser o Moisés, vai ser você, amém? Vai ser você. Agora, a Bíblia diz, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não se compraz nele. Há muito tempo atrás a gente cantava uma musiquinha que falava isso. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer.
Nele o justo viverá da fé. Mas se ele recuar, e ele diz aqui, o autor da carta aos Hebreus diz no verso 39, nós, porém, não somos dos que recuam para a perdição, nós somos dos que creem para a preservação da alma. Ninguém vai recuar, amém? Você pode dizer isso mesmo por baixo da máscara? Diga, ninguém vai recuar. Diga, eu não vou recuar. Nós não vamos recuar. Quem vai bater em retirada é o inferno da nossa vida. Não é nós que vamos recuar, é eles que vão recuar. É o inferno que vai sair da nossa casa, não é nós que vamos sair da casa de Deus. Não somos nós que vamos nos encolher, nos acovardar diante dos desafios gigantes que se apresentam. Nós vamos vencer, porque hoje é a nossa época, é o nosso tempo. Chegou a nossa vez, chegou a nossa geração, o bastão está com a gente e nós vamos fazer essa história continuar, amém? Quem vier depois vai receber um legado poderoso por causa de mim e de você. Por causa de mim e de você, que estamos aqui segurando as pontas. Quem contar depois a história, como que a igreja se comportou no ano de 2020, diante de uma pandemia, ameaças, angústias, dificuldades. Como que a igreja se comportou? E eles vão olhar para mim e para você e vão dizer, eles seguraram as pontas, eles fizeram a história continuar, o evangelho chegou até nós. Amém? Nós precisamos nos levantar. Nós não somos dos que recuam. Nós não ficaremos fora da arca. Um dia Jesus comparou a igreja com a arca. Ele disse, assim como nos dias de Noé. Jesus fala isso. Ele faz um diagnóstico dos dias de Noé e faz um comparativo com os dias da igreja. Ele diz, assim como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento. Até que Noé fechou a arca e não perceberam. E veio o dilúvio e levou a todos. Assim será nos meus dias. Vão comer, beber, casar, se dar em casamento, fazer festa, viver suas vidas, até que eu vou voltar para buscar a minha igreja. E ninguém vai perceber, só vai comigo quem estiver dentro da arca. Então não é tempo de pensar em recuar. Não é tempo de pensar em sair da arca. Não é tempo de tremer as pernas diante das ameaças do gigante. Não é tempo de ficar negociando no meio da parentela. Não é tempo para isso. É tempo de ser do tipo que não recua. Porque o Senhor diz, o justo vive pela fé. Senhor, mas eu não vejo possibilidades para mim. O justo vive pela fé. A fé crê no impossível. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu não quero que Deus pense isso a respeito de mim. Alex. Que tristeza. Dedicou-se a alguns anos, abriu mão de algumas coisas, resolveu que ia viver para Deus, mas recuou. A minha alma não tem prazer nele. Eu não quero esse diagnóstico. Então, quando nós nos entregamos para o Senhor, nós fizemos como Isaías. A quem eu enviarei? Envia a mim. Não é outro, é a mim. E eu fico perturbado com algumas situações na minha vida, por exemplo, quando não está dando resultado. Para Deus, eu falo. Tipo assim, estou muito tempo num lugar, convivendo com pessoas e não estou fazendo a diferença, não estou pregando o evangelho, eu não estou feliz. Porque Deus tem que me usar e aquelas pessoas podem ter suas vidas transformadas se eu abrir a minha boca. Vocês sabem que quando a gente foi para Nova Zelândia, tem um livro publicado contando essa história. O Ministério Internacional Batista de Missões publicou um livro em 55 idiomas, menos em português. Que beleza, né? Não tem aqui no Brasil. Mas foi publicado em 55 idiomas. E o que eles fizeram? Eles enviaram solicitações para missionários do mundo inteiro, pedindo assim, escreva algo que Deus fez na vida de vocês, que somente Deus poderia ter feito. E o meu pastor lá da Nova Zelândia
Fazia alguns meses que na verdade a gente tinha ido, já tinha voltado para o Brasil, quando ele foi solicitado a escrever, e ele resolveu escrever como foi a nossa passagem lá. Minha e da Si, do Negão e da Pri também. Está registrado no livro. Eu ganhei uma cópia, a gente achou esse livro na internet, contando a nossa história, e eu entrei em contato com a editora lá nos Estados Unidos, e eles me pediram um endereço, me enviaram por correio, e chegou na minha casa. Eu tenho o livro lá em casa, é em inglês. Esse livro conta histórias de manifestações de Deus através da vida de pessoas, e nessa história é a nossa chegada na igreja lá. A gente não falava inglês. Português a gente falava, né? É aquela situação. Em inglês eu não sou bom, mas no português eu destroio. E a gente não falava inglês. E fazia 3 meses que nós estávamos lá na Nova Zelândia. Mas a gente queria ir na igreja. Alguns conhecem bem a história, já ouviram várias vezes. A gente queria ir na igreja, porque a gente sentia que precisava estar mais perto de Deus. E eu convidei assim, então, um dia, no meio da semana, eu falei para ela, vamos na igreja. Eu preciso ir na igreja, estou morrendo espiritualmente, preciso ir na igreja. Fazia 3 meses que a gente estava na Nova Zelândia. Ela falou, vamos. E eu saí de casa, comprei um jornal, comprei um mapa, não tinha GPS naquela época, nada dessas coisas, né? E achei lá o endereço tinha muitas igrejas. Tinha uma página só com endereços de igreja. Como a gente era batista, a gente queria achar uma igreja batista, tinha 3 lá, na região que a gente morava. Tinham 3 igrejas batistas. E a gente escolhemos assim, sorteio. Essa aqui. E eu peguei o endereço no mapa. E no domingo a gente foi no culto. E quando nós chegamos na frente da igreja, o culto era de manhã, quando nós estacionamos o carro, que a gente abriu a porta, eu olhei assim para a igreja, e eu olhei para si e falei, o que a gente está fazendo aqui? A gente é louco. E o Negão e a Pri sempre foi queridinha, mas o Negão sempre foi esse monstro, né? Que vocês conhecem. Tomara que ele não esteja vendo pelo YouTube. E ele ficou rindo de mim. Quando eu falei, a gente está indo na igreja, ele, o que vocês vão fazer na igreja? Vocês não sabem falar inglês, vocês vão chegar na igreja e vão fazer o que na igreja? Eu falei, não sei, mas eu vou na igreja. E quando cheguei lá, eu me dei conta, eu falei, mas é mesmo uma coisa estúpida. O que a gente está fazendo aqui? Mas quando a gente estava pensando em desistir, sai uma senhora correndo de dentro da igreja, e ela sai chamando a gente, hello, come here, how are you? E eu falei, I don't speak English. Brasil. E ela, Brasil, oh não, é Brasil. E catou a gente e levou a gente para dentro da igreja, falou algumas coisas ali com um pastor, e ele se virou para nós e falou, olá, tudo bem? Eu saber falar um pouquinho de português. E a gente foi tão acolhido naquele lugar. E depois nós levamos o Negão e a Pri, que hoje congregam aqui com a gente. E depois nós levamos 3 coreanos. Imagina um brasileiro tentando evangelizar um coreano em inglês. Mas a gente sempre disse, Deus, o bastão está comigo. Aonde eu estiver, eu vou falar do teu amor, eu vou falar do teu nome, eu vou falar da tua transformação, vou falar do teu poder, eu vou falar da tua libertação, e eu vou ser usado por ti para fazer com que a história continue. Então, quando o pastor foi solicitado para escrever uma história de algo que Deus fez, ele escreve essa história que está publicada nesse livro, e essa história começa dizendo assim, em um tempo em que nossa igreja estava precisando de um avivamento, aconteceu algo que a gente sabe de todo o coração que somente Deus poderia fazer. Em um domingo de manhã, um certo casal chegou na nossa igreja. Nós não entendemos por que eles estavam incertos se entravam ou não, mas depois nós fomos descobrir que era porque eles não falavam português. Inglês.
Em inglês. Aí está escrito assim, ó. Lá na Nova Zelândia tem um cadastro nacional de pastores com as habilidades dos pastores lá. De todo o país da Nova Zelândia, todo o país da Nova Zelândia, de todas as igrejas da Nova Zelândia, de todos os pastores da Nova Zelândia, um pastor fala português. Foi aquele que a gente foi. Nós poderíamos ter ido para qualquer cidade, para qualquer igreja, para qualquer pastor, mas a gente chegou na única igreja do único pastor que falava português e ele fala assim: nós sabemos que isso foi um mover de Deus. Eles precisavam de nós, nós precisávamos deles. E eles acrescentaram paixão ao nosso ministério. Ao longo do tempo, Robson e a Priscila começaram a vir, depois outras pessoas começaram a vir, e naquele tempo a gente viveu um tempo de avivamento. Então, 2 doidos que saíram daqui do Brasil, que não sabiam falar inglês, e que chegaram na Nova Zelândia, e que estavam vazios por dentro, mas dizendo: Senhor, usa-me. Usa-me. E Deus pôde fazer uma história na nossa vida lá naquele lugar. Ao longo dos anos, cada emprego que eu passei, cada lugar que eu morei, cada pessoa que eu me relacionei, eu abri minha boca para falar de Deus. Eu sempre quis ganhar alguém. Aonde eu estava no trabalho, eu pensava: tem que ganhar alguém para Jesus aqui. Você sabe por que você mora no lugar onde você mora? Porque Deus te plantou lá para ganhar a sua vizinhança. Você acha que o Simon e a Jordana se mudaram lá para aquele lugar e estão lá naquela casa por quê? Para transformar a história daquele lugar lá, que já está sendo transformado, já tem mais gente lá, já tem um caminhão de gente lá, e já tem um exército de Jesus sendo levantado naquele lugar para mudar a história, para transformar aquela região. Amém? Você é alguém que foi chamado para mudar a sua história. Ah, mas a minha esposa é uma bruaca. Você foi chamado para mudar a história. Meu marido é um monstro. Você foi chamada para mudar a história. A minha família é um problema. É porque você foi chamado para mudar a história. No seu trabalho, você foi chamado para mudar a história. Você foi chamado e chamada para fazer a história do Senhor continuar. Porque nós não somos do tipo que recua. Amém? Diga assim: eu não sou do tipo que recua. Eu sou do tipo que persevera. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Então, para que existe a Bíblia? A Bíblia existe, querido, para nos mostrar como homens e mulheres reagiram ao longo da história. Aqueles que ficaram, aqueles que permaneceram, aqueles que desistiram, aqueles que continuaram, aqueles que se acovardaram, aqueles que enfrentaram. Você vai encontrar na Bíblia todo tipo de história. Agora, a grande questão é essa: tudo o que acontece aqui é exemplo para mim e para você, mostra para mim e para você como foi o comportamento do povo de Deus ao longo da história. Mas e a respeito de você? Tem gente que diz assim: eu gosto tanto de ler o Salmo. Só o Salmo. Porque me traz uma paz ler o Salmo. É bom ler os Salmos. É bom. Eu gosto do Salmo 23, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quem lê assim, quem tem lá o pano de prato, escrito Salmo 23, o adesivo na geladeira, pensa que o Davi estava deitado na rede, se balançando e escreveu: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não foi assim. Ele estava enfrentando angústia, luta, perseguição, dificuldade. Teve que fugir e se refugiar numa caverna. Ele teve que passar por situações angustiantes, dificuldade. Davi passou por lutas e é no meio da angústia que ele escreve esse salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consolam. Unge a minha cabeça com óleo, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. O meu cálice transborda. Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele não escreveu o salmo assim de boa, assistindo uma live no YouTube.
Não, ele enfrentou dificuldade, mas assumiu a responsabilidade. Quando ele chega diante do gigante, está todo mundo apavorado. Apavorado. E ele ouve a ameaça. E ele olha e diz assim, mas quem é este incircunciso para se levantar contra o exército do Deus vivo? Eu vou derrubar ele. O meu Deus já me deu vitória contra o leão, já me deu vitória contra o urso. Eu vou ganhar dele também. Mas a história não vai acabar aqui. Não vai ficar registrado que a gente foi ameaçado por um gigante e que ele nos acovardou e que a gente bateu em retirada. Não, a gente vai vencer. E ele foi lá e venceu. O gigante riu dele. Por acaso eu sou um cachorro para te vir comigo com pedra e pau? Foi uma pedra mesmo, na cepa. Todo mundo só olhava a dificuldade. Olha o tamanho das pernas, olha o tamanho dos bíceps, olha o tamanho do gigante. Davi olhou, olha o tamanho da testa. Eu não erro. Eu não erro. E deu-lhe só uma pedrada na testa. Matou o gigante. Qual é o tamanho do teu gigante? Qual a oportunidade que tu tem de derrubar ele? Paramos por aqui. Ou a história tem que continuar? E nós como igreja, gente, nós temos um legado. Se nós estamos aqui, o direito de existir como igreja, de se reunir como igreja, de pregar o evangelho, foi conquistado a duras penas por gente corajosa ao longo da história. Gente corajosa, que foi para o fio da espada, que foi para a morte para não negar o nome de Jesus. Eu não gosto de falar muito de igreja, porque igreja no sentido denominação, assim, batista, quadrangular, assembleia, eu não gosto muito dessa questão, porque eu sei que isso aí é nosso aqui. Não sei se tem muito a ver com o céu. A igreja que vai para o céu é a igreja de Jesus, composta por crentes de todas as denominações, crentes sinceros de todas as denominações. Aqui tem gente sincera e tem gente não sincera, assim como lá e lá. Então eu não gosto de falar assim de placa de igreja, vamos dizer, de denominação. Mas existe uma história que não pode ser ignorada. A Igreja Batista existe há 500 anos. Nossos irmãos no passado foram arrastados na rua, puxados por carroça até morrer. Até morrer. Foi lascando, levando as pernas, as costas, a bunda, foi levando tudo embora, arrastado na rua. Nega Jesus! Não, ficava aquela mancha de sangue até morrer. Foi o legado, o bastão que eles passaram para nós de gente que lutou pela liberdade religiosa que nós temos hoje. Não vamos nos acovardar. Nós vamos nos levantar como verdadeiros cristãos, porque a história tem que continuar. E eu não sou do tipo que recua. Amém? Diga, eu não sou do tipo que recua. Diga com fé, diga, eu não sou do tipo que recua. Amém? Então tem ao longo da história pessoas que ficaram fora da arca. Mas tem alguém que construiu a arca e que colocou gente para dentro. Colocou uns animais também. Só ficou de fora os animais que não tinham fé, né? Os com fé entraram. Teve gente ao longo da história que ficou escravizada no Egito. Mas teve um libertador que foi lá buscar. Então, nós vamos construir a nossa história. Eu gosto de olhar para a Bíblia e perceber essa liberdade que as pessoas têm de fazer escolhas na Bíblia. Alguém diz, né, tem uma pregação por aí que diz que não, nós não temos o direito a fazer escolha, não, é o Espírito Santo que nos... É claro que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, senão a gente se gaba do pecado. Mas a gente tem liberdade para fazer escolha. E por exemplo, a gente vê um discípulo do apóstolo Paulo, chamado Demas. Ele era cooperador de Paulo. Um dia Paulo diz assim, Demas, meu cooperador. Na próxima carta que o apóstolo Paulo manda, ele diz assim, Demas, amando este século, me abandonou. Então ele teve liberdade para fazer a escolha de ir embora. Somos livres para ir, para voltar, para ir, tem liberdade. Mas qual a história que você vai escrever? A respeito de você mesmo. Eu pego o bastão e faço
a história continuar. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou pegar de alguém e vou entregar para alguém e vou correr a minha milha junto com Jesus. Eu vou perseverar até o fim. E há promessa de vitória para quem perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o Senhor. Amém? A nossa geração é difícil. Vou mostrar um texto para você, 2 Timóteo. Vai falar da geração que nós estamos. Você vê se você se identifica, se você identifica coisas assim acontecendo por agora. 2 Timóteo, capítulo 3. Do verso 1 ao 5 a gente vai ler. Querido, nosso posicionamento interfere na maneira como nós vamos caminhar na terra e define o nosso destino final. Então, a maneira como você se posiciona interfere na forma como você vai caminhar nessa terra. Se posicione com Cristo. Se posicione como alguém que não vai recuar e você vai chegar no destino final na presença do Senhor. Olha o que diz 2 Timóteo capítulo 3. O apóstolo Paulo escreve uma carta para Timóteo naquele tempo e avisa como que seriam nos últimos dias. Capítulo 3, verso 1. Diz assim: sabei isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos, cheios de orgulho, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Separa-te também destes. Olha o que a Bíblia fala, como que vai ser como que serão os homens nos últimos dias, o tipo de caráter que vai ter nesses últimos dias. E a orientação, te separa disso. Gente, corrupção entrou em todos os lugares. Não tem mais ninguém, é por isso que a Bíblia fala, não há um justo sequer. Sabia que a Bíblia fala isso? Não há um justo sequer, nenhum que faça o bem. Por isso que esse versículo fala, o justo viverá da fé. Pela fé, você consegue. Caso contrário, eu contei na minha célula aqui, ó. Eu, almoçando num restaurante ali em Araranguá um dia, e entrou um menino. Mal vestido, pé no chão, todo sujo. Chegou numa mesa e falou assim, ô tio, eu tô com fome, paga uma marmita para mim. Aí o cara que estava almoçando pegou e falou pro dono do restaurante, faz uma marmita para ele. Aí o dono do restaurante nem falou nada. Foi lá, fez a marmita, entregou pro guri, o guri agradeceu e vazou. O cara continuou comendo ali e tal, se levantou, foi lá, pagou a conta e foi embora. Eu estava almoçando, demorei um pouco mais, depois que a gente terminou de comer, ficamos batendo um papo ali ainda e tal, o menino voltou. Ou em outra mesa. Chegou em outra mesa e falou, ô tio, eu tô com fome, paga uma marmita para mim. Aí o cara da outra mesa pegou e falou pro dono do restaurante, faz uma marmita para ele aqui. E a história se repetiu. Eu falei, ué, mas eu já vi isso. O menino saiu. Na hora que eu fui pagar a conta, tinha gente ali na minha frente, e o cara da frente que estava pagando a conta perguntou pro dono do restaurante, o que aconteceu aqui? O menino veio 2 vezes, aí o dono do restaurante assim, eu já falei para as pessoas que não é para dar, mas eles querem dar, eu nem pergunto, eu nem falo mais nada, eu só vendo. Tá, mas o que acontece? Não, o que acontece é o seguinte, a marmita aqui é R$10, mas ele vem aqui porque ele já sabe que pedir dinheiro ele não ganha. Então ele vem aqui e ele pede, ele diz que está com fome. Daí a pessoa paga a comida para ele. Daí eu faço a marmita, que é R$10, ele pega aqui, vai ali no calçadão e vende para alguém do calçadão ali, que está trabalhando ali no calçadão, e por R$5.
Aí ele volta aqui, diz que está com fome de novo, pede outra marmita, outra pessoa paga, eu vendo de novo, ele vai lá e vende de novo por R$5. Daí a gente não consegue saber quem é o corrupto. Porque, tipo assim, o menino é corrupto? É. Quem compra dele por R$5 também é corrupto? Também é. O que vende também é corrupto? Também é. O que não tem. Não há um justo. Não há um sequer. E o cara ainda falou assim, ó, ele anda de pé descalço, mas ele tem tênis. Esses dias ele falou assim, ele chegou na frente de uma loja, ficou parado na frente da vitrine, até alguém tocar no coração, sentir no coração de dar um tênis para ele. Ele falou que ele passava frio, que tal, que não sei o que, tal. A pessoa foi lá, entrou na loja, comprou o tênis, deu para ele botou na caixa e vendeu. Pela metade do preço. Mas por que ele vende pela metade do preço? Porque tem quem compra. Então é tudo corrupto. Sabe? A geração... Agora eu e você precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus para fazer a vontade de Deus acontecer nessa geração e para fazer o evangelho ser pregado. Porque nós não podemos recuar e nem nos deixar ser esse tipo, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, não acaba mais a lista aqui, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, insensatos. Não acaba a lista. O que a Bíblia diz? Separa-te também destes. Uma última observação. O que tinha de diferente em Noé para Deus encontrar ele e não encontrar outros? O que tinha de diferente em Moisés para Deus aparecer numa árvore queimando para ele e não apareceu para outro? O que tinha de diferente em Abraão? O que tinha de diferente em Davi? O que Deus viu neles para selecionar eles e não selecionar outros? Com certeza, havia ali um coração. Porque o Senhor diz, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. O Senhor olha a intenção por trás da ação. O Senhor olha a intenção por trás da atitude. O Senhor sabe se você está aqui só por interesse em conquistar alguma coisa dele ou se você está realmente disposto a ter uma vida transformada. E principalmente, queridos, uma busca por ser diferente no meio de uma geração corrompida. Uma busca por santidade. Uma busca. Eu falei para alguém essa semana que me perguntou se Deus usa... A pergunta foi, Deus usa uma prostituta? Deus usa? E a resposta foi, usa. Até porque se Deus fosse procurar alguém que não é pecador para usar, não sobrou ninguém. Mas a grande questão é a seguinte. Preste atenção nisso. Deus prefere usar quem se santifica. É a preferência dele. Mas, se ele não tiver opção, ele usa quem está sujo. Um exemplo. Pense num médico que vai fazer uma cirurgia. O que o médico prefere? Ele prefere pegar um instrumento que está esterilizado. Ele vai lá na estufa, né? Coloca toda aquela roupa esterilizada, vai lá na estufa, pega um bisturi esterilizado, limpinho, e usa para operar. É isso que o médico prefere. Agora, se ele está numa churrascaria e numa situação de emergência alguém engasga, ele vai lá e pega a faca do churrasqueiro, toda cheia de sujeira, e corta a garganta da pessoa ali e faz uma traqueostomia para salvar uma vida. Então, para salvar uma vida, ele usa um instrumento sujo. Numa situação de emergência, ele usa um instrumento sujo. Se não tiver outra possibilidade, ele usa um instrumento sujo, mas ele prefere usar alguém que esteja esterilizado. Como é que está a sua vida? No meio dessa geração corrompida, como é que está a sua vida? Deus deseja te usar. O Senhor deseja sair como saiu com Isaías, uma brasa viva do altar para queimar e purificar você. Se você estiver sujo, Ele usa. Em uma situação de emergência, vai usar.
porque é tudo para a glória dele. E também não fica se gloriando não se você se santifica. Porque, como eu sempre digo, né? Quando a gente faz uma cirurgia, a gente agradece o médico, não o bisturi. Eu nunca vi alguém olhar para um bisturi e dizer: ô, seu bisturi, belo corte que o senhor fez aqui, né? Ô, dona agulha, parabéns, costurou direitinho. Não é o instrumento, é a mão do médico. Então não sou eu como instrumento, não é você como instrumento, é a mão do médico na nossa vida. É ele quem opera através de nós. Mas se nós estivermos esterilizados, ele vai ter prazer em usar a nossa vida. Se você for justo e viver pela fé, e se santificar e buscar a presença do Senhor, nada vai te fazer recuar. Mas a palavra diz: o justo vive pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas nós não somos dos que recuam, nós somos dos que vão para frente. Amém? Eu quero convidar você a hoje, se levantar como alguém assim: Deus, eu vou para frente. Eu não vou recuar, não importa a dificuldade que se apresentar na minha vida, eu vou para frente, eu não vou recuar, eu não vou desistir. Eu sei que o Senhor não tem prazer em quem recua, eu não vou recuar, acabou. Se já recuei no passado, hoje é a decisão de ir para frente e não voltar mais atrás. Senhor, eu vou contigo até o fim, não importa a dificuldade que vier, eu vou contigo até o fim. Não importa o que eu fiz daqui para trás, eu vou contigo até o fim. Eu estou com o bastão e eu vou me deixar usar pelo Senhor. Querido, um dia eu falei aqui na igreja, às vezes a gente complica demais o ser usado por Deus. Dentro da sua capacidade, naquilo que você sabe fazer, na maneira como você é, você só precisa se colocar na mão do médico. É ele que vai operar. Um dia eu falei aqui na igreja, gente, eu brincando, contei já para vocês isso também. Eu falei assim: olha, você sabe fazer pão? Faz um pão. Leva lá na vizinha. Diz: olha, eu trouxe um pão para você. Você sabia que Jesus é o pão da vida? Você, sabe, deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. E aí, um tempo depois, uma pessoa veio falar para mim exatamente isso. Pastor, eu sei fazer pão. E foi lá e evangelizou e ganhou a vizinha, entregando um pão e dizendo que Jesus era o pão da vida. Vai botar uma porta. Eu queria botar uma porta lá em casa. Estava planejando isso. Eu já pensando comigo, vou comprar uma daquelas mais largas, bonita, aquelas portas largas, né? Mas quando o cara vier instalar, eu vou dizer para ele: eu estou botando uma porta larga na minha casa, mas Jesus é a porta estreita. A gente tem maneiras fáceis de se permitir usar por Deus. É só buscar a santidade e permitir que a história aconteça. Se Deus olha para baixo hoje, o que é que ele vê? Corrupção em todos os níveis. Mas, assim como ele viu Noé, assim como ele viu Abraão, assim como ele viu Moisés, assim como ele viu Davi, ele pode ver você no meio dessa geração e te chamar para fazer uma obra poderosa. E eu creio que se você está aqui nessa noite, já é Deus te vendo e te chamando para que a gente possa ir mais profundo com o Senhor. Amém? Coloque-se de pé.